em um momento que realmente nós precisamos nos manifestar, né? Precisamos tentar, no meio do caminho, criar algumas condições, ou pelo menos trazer para que as autoridades competentes, sejam do legislativo, seja do judiciário, passem a refletir sobre os pontos positivos e também sobre as eventuais problemáticas decorrentes dessas decisões ou medidas prestes a serem tomadas. E eu fico muito honrada em estar aqui nesta mesa virtual e aprendendo tanto com o professor Argos, com o professor Paulo Aires, com o professor Maurício, com o doutor Renato, doutor Luiz Ferreira, que trouxeram aqui visões complementares, eu diria. Mesmo aqueles que, de um certo ponto de vista, possam ter distinções, mas eu acho que são distinções complementares. E isso, me parece, é algo que está faltando nessa decisão do STF. Então, não é a primeira vez em que nós temos um julgamento do STF, temos uma decisão, e depois, quando você chega, né, num quórum que é por maioria para decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de alguma coisa, você ainda fica se questionando, tá bom, mas e agora? Porque julga-se ou vota-se pela procedência ou pela improcedência de um determinado pedido, mas por argumentos e por fundamentos completamente distintos. Então, no final das contas, forma-se a maioria numérica, agora, no caso, pela procedência aqui das ADINs e, portanto, a inconstitucionalidade da incidência do ICMS sobre softwares, mas quando você entra para examinar as justificativas de cada um dos ministros, são as mais diversas possíveis, né? Então, alguns deles, como o Toffoli, chega a afirmar, porque nem seria o objeto, se nós fôssemos bem delimitar, o objeto do julgamento da ADIM é a inconstitucionalidade da exigência do ICMS. Não é o momento de falar que incide ISS nesse ou naquela situação, não é o objeto da LID, pelo menos pela minha perspectiva, é isso. Tanto é que ninguém ficou trazendo as várias modalidades de licenciamento de software, né? Que foi aqui até comentado, né? O software que simplesmente se faz o licenciamento, outros que têm valores agregados e outros deles em que esse valor agregado, que essa obrigação de fazer, acaba sendo o predominante. Então, são tantas nuances que não foram examinadas, até mesmo porque não é o objeto da LID. Mas que, num contexto em que nós vivenciamos, e isso traz, na verdade, mais insegurança jurídica do que segurança, porque fica-se com um parâmetro, então, é inconstitucional a exigência do ICMS sobre o licenciamento ou cessão de uso de software.